Pegando esse gancho do professor Fábio Andrade, passando o professor Marcos Vinícius de Freitas, o direito internacional foi rasgado nas últimas semanas, né? O direito internacional é fundamental para quem nos acompanha, para uma nação como o Brasil. Nós não temos um poderio militar muito restrito e dependemos da vigência do direito internacional, que nos protege dos mais poderosos, né? E outros países, menos importantes até que o Brasil, são extremamente dependentes do respeito às leis internacionais, criados inclusive especialmente a partir, mas não só da Carta de São Francisco e da criação da ONU em 1945, patrocinado pelo presidente norte-americano, Franklin Roosevelt. Veja essa guinada, esse ponto que levantou a fazer um contato com o professor Fábio Andrade. Eu passo para o professor Marcos Vinícius. Ele quer criar agora uma ONU para chamar de sua, né, para lembrar o Erasmo Carlos aqui, já que estamos aqui com a relação que a Jovem Pan e a TV Record, a antiga TV Record, teve com o Jovem Guarda, que era um programa aos domingos do Roberto Carlos. Eu assisti, viu? Faz tempo. Isso faz muito tempo. E lá estava Erasmo Carlos e a Wanderleia, faz muito tempo. Mas, professor Marcos Vinícius, falando sério, eu fui ler o texto do Conselho de Paz do governo norte-americano do Trump. Não há nenhuma referência direta a Gaza. Imaginei que tivesse lá, não há nenhuma referência. Mas tem um custo para entrar. É como se fosse um clube. Ele vai ser o proprietário do clube, ele cria um clube, dos clubes privativos, um Mar-a-Lago internacional, que vai ser uma espécie desse conselho. Convida as pessoas, aceitem de pagar para fazer parte daquilo. A impressão que dá, professor, o presidente faz piada, mas é uma questão séria, é que ele está levando à destruição dos organismos internacionais criados a partir da Segunda Guerra Mundial. A ONU, depois e as agências próximas, né, a Organização Mundial de Comércio, Unesco, Organização Mundial de Saúde, algumas ele já, inclusive, retirou os Estados Unidos. Como é que o senhor vê isso? Quer dizer, é o fim desse mundo criado a partir de 45, criado inclusive pelo próprio Estados Unidos? Eu diria, professor Vila, que a questão das Nações Unidas e a Carta das Nações Unidas já foi rasgada parcialmente várias vezes por vários países, porque nós sabemos que mesmo o padrão duplo de moralidade existente nas relações internacionais é muito complexo, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. A Europa sempre foi muito hipócrita em seus posicionamentos em vários momentos. O que o Trump faz é aflorar isto, né? Ele coloca à luz do dia que sim, isto aqui não me interessa e não, eu não vou fazer isso. Então, os Estados Unidos vêm neste processo de deterioração das Nações Unidas, seja por falta de investimento, não pagar a mensalidade, o secretário-geral ser trocado quando não lhes interessa, a figura do secretário-geral das Nações Unidas é sempre alguém fraco, justamente para não criar ali qualquer tipo de situação que pudesse, de alguma forma, criar problemas para os principais países do sistema internacional e particularmente o P5, né? Os 5 membros permanentes que têm ali um poder de decisão muito grande. Então a Carta das Nações Unidas e aquele contexto liberal que veio depois de 1945 foi importante, mas ele foi importante à medida que ele seguiu a cartilha de apoio à cultura, ao mundo ocidental e principalmente aos vencedores da guerra. Isso é a grande realidade que a gente tem da Carta de 45. Agora, o que o Trump faz, ele é refundacionista nesse sentido de que quer criar aí uma série de coisas dizendo que vai criar uma alternativa, como os chineses têm feito ali com a iniciativa do Cinturão da Rota. E como o senhor gosta de história, eu sempre gosto de citar a questão de Ramsés II. Eu sempre me lembro quando eu fui no Egito, né, a gente vê as pirâmides, a gente vê as obras públicas e o faraó sempre colocava as iniciais, o hieróglifo dele dentro de um negócio chamado cartucho. É assim que a gente sabia o faraó que fez aquele obelisco ou coisa parecida. E o Ramsés II foi faraó por mais de 60 anos, então ele foi um dos grandes autores das coisas. Mas o que se descobriu também é que em alguns cartuchos, algumas marcas, a profundidade era maior. Porque ele escrevia, apagava o nome do anterior e colocava o dele, né? Então, essa história de refundacionismo político é uma realidade que a gente vê há muitos, há centenas, há séculos, neste processo todo. E Trump vai por essa vibe, ele vai nesse sentido de querer recriar uma ordem internacional e, óbvio, que neste contexto ele quer prevalecer e quer manter o poder dos Estados Unidos nesse processo todo, porque ele olha
como foi dito aqui, a questão da China em ascensão e um mundo multipolarizado, não porque quer, mas porque não encontra outra forma de reagir aos Estados Unidos, senão ir, de alguma forma, levando a uma multipolaridade por uma questão de medo daquilo que os Estados Unidos representam neste processo. Então, e é que geramos toda essa situação que se observa hoje em dia. Agora, o problema todo é que os Estados Unidos veem, e isso é uma realidade, vêm num declínio. Trump é um presidente que vai ficar aí mais 3 anos. Se eu não me engano, alguém me disse que era um pouco mais de 1000 e poucos dias, né? Muita gente contando a data da saída dele, mas com um objetivo muito claro, né? De tentar refundacionar o contexto internacional que já não aceita isso. Agora, o grande problema, e aqui é a grande carta do Trump, é a questão militar. E eu acho que aquele ataque, aquela operação Martelo da Meia-Noite, não é? Midnight Hammer, que ele atacou o Irã e depois esta ação na Venezuela, isso é que de alguma forma fez com que ele criasse uma ideia de empoderamento e quando olha ao redor, não tem ninguém que o enfrente. É por essa razão que ele vai fazendo essas tentativas, mas ninguém leva muito a sério esse processo todo.